Senhor Jesus, nós te louvamos nesta manhã, estamos, graças ao Senhor, acordados, respirando, é por conta da tua misericórdia que se renovou para nós, e também da tua grande fidelidade, e o Senhor ser a nossa porção diária. Nós só temos que externar do nosso coração infinita gratidão a Ti. O Teu amor nos alcançou. Nós fomos ganhos pelo Teu amor. E nessa manhã nós estamos aqui desfrutando, Senhor, de tudo o que o Senhor fez por cada um de nós. De tudo que o Senhor está fazendo por cada um de nós. E por tudo que o Senhor ainda fará por cada um de nós. O nosso destino é a Tua glória. É sermos introduzidos plenamente no Teu grande amor. Esse é o nosso coração de gratidão nesta manhã. Possa ser conosco, nós que estamos aqui, Senhor, e também com todos aqueles que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube, Senhor. Aonde estiver chegando, Senhor, essa mensagem, essa reunião, que o Senhor possa também alcançar cada coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Nós ficamos muito felizes porque nós, como vimos ontem, estamos em Cristo Jesus. E para os que estão em Cristo Jesus, não há mais nenhuma condenação. Porque temos a lei do Espírito da vida que nos libertou, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, este é o momento de desfrute do Senhor. Esperamos que cada coração que está aqui nessa manhã possa desfrutar da palavra do Senhor. Ok, irmãos? Nós tivemos um momento agora da ceia do Senhor e agora nós estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor e que Ele possa falar conosco. Bom, o título desta manhã é Amor, o caminho sobre modo excelente. Que tal nós falarmos juntos? Amor, o caminho sobre modo excelente. Muito bem. Vamos então ler, irmãos, alguns versículos, a fim de a gente se contextualizar no que nós iremos ver nessa manhã. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, diz assim: Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Então, vamos ler agora o capítulo 13, versículos de 1 a 7. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu quero ler também o 8. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. E o 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior destes é o amor. Irmãos, quando se fala em amor, e é citado esse livro aqui de Coríntios, creem que este é o capítulo mais nobre da Bíblia, porque descreve o que é o amor. Mas não é apenas e tão somente amor como muitos falam, certo?
A língua grega, quando se fala de amor, ela tem várias vertentes. Tem no grego o eros, que é amor, mas é amor de paixão, de atração física. Esse é um tipo de amor. Tem o estorgué. Estorgué é aquele amor de família. Um irmão de sangue ama outro irmão de sangue. O pai ama o filho e vice-versa. Esse é o estorgué. E ainda há um outro amor que é... Quem se lembra? Hã? Não, antes de ágape. Filéu. Filéu, certo? Filéu significa amizade. Então, o amor entre os irmãos, independente de ser irmão de sangue ou não. Assim, a igreja em Filadélfia, certo? Ela tinha esse amor nela. Eles se amavam. Esse é o amor filéu, ok? Mas tem o que é mais nobre, o que adorna todas as coisas. E que amor é este? Agora sim, é o ágape. Ágape é o amor de Deus. E não é uma virtude de Deus, mas é a essência de Deus. O que diz em 1 João 4:8? Quem se lembra? Vamos ler o versículo. Deus tem amor. É assim que fala lá? Deus é amor. Essa é a sua pessoa, a sua essência. E também no versículo 16, ele vai dizer a mesma coisa, desse mesmo capítulo. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. O que significa isso, irmãos? Que esse amor de Deus é o amor incondicional. Esse amor de Deus é aquele amor que ama sem ser amado. Quem daqui tem essa capacidade, por gentileza, erga a sua mão. Que ama sem ser amado. Que ama o inimigo. Nós vimos esses dias, não é? Em Mateus capítulo 5, mostrando ali que antigamente na lei, você podia amar o seu próximo, mas podia também odiar o seu inimigo. Então, tinha essa base. Mas Jesus, quando ele veio, irmãos, no Novo Testamento, o que ele falou? Eu, porém, vos digo, ame quem? O seu inimigo. É possível, irmãos? É possível. É possível amar o nosso inimigo? Aquele que quer fazer mal para nós? Somente o amor de Deus é capaz desta proeza. Deus em você, Deus em mim, Deus em nós consegue amar o inimigo? Amém. Aí sim. E se tirar Deus? Nada vai acontecer. Irmãos, nós temos aqui esse capítulo 13 de 1 Coríntios, nos mostram algo maravilhoso. Esse capítulo 13 está entre os capítulos 12 e 14, que Paulo vem tratar com uma outra questão da igreja de Corinto sobre os dons. A igreja de Corinto dava muita ênfase aos dons. Ali havia dons miraculosos, que são dons exteriores, que não eram dons de vida. Mas de acordo com o capítulo 1, versículo 7, diz que eles tinham todos os dons. Então deviam procurar os melhores dons. Quem são esses dons melhores? Os que edificam a igreja. E ele pontua um item, que é o dom de profetizar. E o que é essa palavra, irmãos? Profetizar. Muitos imaginam falar o que vai acontecer no futuro. Certo? Digo assim, Ismael, daqui a 3 ou 5 meses, Deus vai te dar uma boa e bela casa e um emprego que em pouco tempo você vai ser alçado a chefe. Como é que é? Receba a bênção. Em nome de Jesus. Irmãos, a ênfase aqui não é isso. Mas o que é profetizar? É falar por Deus. É falar Deus. E é falar Deus para dentro do espírito dos ouvintes. É isso que edifica a igreja.
Isso consola, isso exorta. Certo, irmãos? Mas nós iremos ver que mesmo esse dom ainda vai passar. Sabe por quê? Porque ele não é perfeito. Interessante isso, não é? O melhor dom, uma vez que o Senhor edificou a igreja, acabou. É como um prédio em construção. Tem ali os andaimes, né? Certo? Vai construir à medida que o prédio vai subindo, então tem que colocar os andaimes ali. Mas quando acabar a construção, você vai ainda deixar os andaimes ali? Não, tira fora, porque já serviu o tempo que era necessário. Irmãos, hoje ainda há uns que edificam a igreja, mas o Senhor prometeu: eu edificarei a minha igreja. Quer dizer, se ele vai edificar, porque ele vai alcançar o seu objetivo. E quando a igreja for edificada, os dons ainda são necessários? Não. Mas o que é que vai permanecer? O amor. Por quê? Porque Deus é amor. Certo, irmãos? Então, quando nós... E aí... Deixa eu pegar minha lupa aqui, irmãos, com licença. O versículo, então, último do capítulo 12. Eu falei: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Agora, o capítulo 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Irmãos, o que é zelo? É uma dedicação, é uma diligência. Então nós precisamos procurar com zelo, com diligência, os dons que edificam os irmãos, que edificam a igreja. E interessante que esse capítulo 13 está entre os capítulos 12 e 14. A impressão aqui que Paulo ele usa um capítulo inteiro só para falar do amor. Isso até parece algo isolado, não parece algo isolado dos capítulos 12 e 14? Muito pelo contrário, irmãos, porque o final do capítulo 12 vai ser o início do capítulo 13. E o início do capítulo 14 vai ser o culminar do capítulo 13. E ele está no meio como um recheio, como um conteúdo, como o principal. Sem conteúdo, irmãos, nós não vivemos. Você está em pé? Desculpe, agora sentado? Desculpe, eu estou em pé. Vocês estão aqui, essa manhã, eu estou em pé aqui falando, porque com certeza nós tomamos de manhã o nosso café, né? Ou não? Tomamos ou não? Alguém está de jejum aqui? O conteúdo nosso de estarmos aqui é porque nós nos alimentamos de manhã. Irmãos, o amor, ele é a nossa motivação. O amor, ele é a nossa essência. O amor é o nosso incentivo. O amor é o nosso estímulo. Enfim, o amor é a razão da nossa existência. Porque Deus, que é amor, hoje habita dentro de cada um de nós. Então ele começa falando aqui no capítulo 13, olhem só, versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como o símbolo que retine. O versículo 2 fala de novo, ainda que. E depois o 3, ainda que. Isso aqui é uma hipérbole. Nossa, o que é hipérbole? Aí tem que pedir a Silvana para nos ajudar. É uma maneira, uma figura de linguagem que a gente usa de maneira exagerada para realçar e dar evidência ao que nós queremos mostrar. Indicando que, ainda que eu faça tal coisa, quer dizer, o que é essa hipérbole? Quer dizer, você não vai conseguir fazer. Ele diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens, aqui é glossa no grego, dialetos, idiomas. Quem daqui consegue falar todos os idiomas que existem na face da terra? Erga a mão, por favor. Alguém consegue falar aqui? Consegue Carlos Pavanelli? Não consegue, né? Mas ainda que eu fale, também a língua dos anjos. Alguém aqui já ouviu qual é a linguagem dos anjos? Alguém já ouviu aqui os anjos? Como é que é a linguagem deles? Mas os anjos vieram e falaram com
com Gideão, falou com Maria, falou com vários irmãos, mas os anjos usaram a linguagem dos homens para falar com eles. Mas qual é a linguagem dos anjos? Ainda que você fale tudo isso, por que fala é uma hipérbole? Ainda que você tenha tudo isso, se não tiver amor, não vale nada. Não consegue entender? Então Paulo, ele usa muito bem essa metáfora, essa figura de linguagem, no exagero, para mostrar que é impossível. Mas ainda que você consiga, se não tiver o amor, não vale nada. Olhem só, vai ser como o bronze que soa, ou como o símbolo que retinam o sino. Ele é muito grande, mas é oco por dentro. Tem barulho, muito barulho, mas não tem conteúdo. Oco. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Eu conheço muita coisa. Isso também é uma hipérbole. Quem daqui conhece todos os segredos, mistérios? E lembrei do versículo aqui, irmãos, queridos, em Deuteronômio, deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. Está no final do livro. Tá, capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deus tem coisas, irmãos, que Ele não revela, que é dele. Mas ainda que eu saiba até isso, é possível? Não. Por isso é uma hipérbole. Está certo ou não? Deus, irmãos, tem coisas. E quando a gente quer falar coisa, Deus não revelou, sai heresia. Não é verdade? Eu vou inventar coisas que Deus falou, mas Deus não falou. Isso é perigoso, irmãos. Então vamos nos limitar àquilo que Deus nos revela, aquilo que Ele nos mostra. Tá certo? Está vendo como uma coisa é séria? E o que mais que ele fala aqui? Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto do quê? De transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Isso aqui, Paulo falou, referindo-se a Mateus 17, 20. Quando o Senhor desceu do monte, lembra-se? Aí tentaram expulsar demônio lá, não conseguiu, tal. Aí o Senhor falou assim, ó, por causa da pequenez da vossa fé. Pois, em verdade, vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Na história, Bíblia, da igreja, vocês já ouviram dizer que alguém fez com que o monte sai daqui e vai lá? O Senhor falou, se você tiver fé, mas você já viu? Eu nunca vi. Nem mesmo os apóstolos conseguiram fazer isso. Então Paulo usa de novo esse hipérbole para mostrar, ainda que você faça isso, se você não tiver amor, nada vale. Olhem só, irmãos, como uma coisa está ficando cada vez mais difícil, não é? Ainda que eu distribua aqui o dom da generosidade, todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Não, Deus me ganhou do tudo que tem. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Mas é para todos? É só para quem tem o dom. Porque se tirar um centavo de mim, eu fico nervoso. Não é verdade? E ainda que o meu corpo, que eu entregue meu corpo para ser queimado, isso pode acontecer? Pode. Se virmos a história da igreja, tem aquele livro, Os Heróis, né, os Mártires, livro dos Mártires, né, Neto? Então, pessoas eram queimadas, eles iam para a fogueira dando glória a Deus. Mas eu pergunto, esse dom é de todos? Não. Irmã Isa, o que você acha? Você diz assim, eu quero ser queimada. E eu acendo a fogueira, você vai lá caminhando para a fogueira, dizendo, obrigado, Senhor. Tem misericórdia. Irmão, não é fácil, irmãos. Isso é dom para algumas pessoas.
E mesmo que faça isso, se não fizer com o amor, não vale nada também. Isso aqui mostra que o amor, ele está acima de tudo. Pode ocorrer o que ocorrer, mas se o amor não estiver presente, tudo que eu faço, tudo que nós fazemos para Deus, não vale nada. Ó Senhor Jesus! Você vê como que Paulo é muito sábio, né, irmãos? Quando ele descreve a questão do amor. E aí então, a partir do versículo 4, o que nós vemos aqui? Do 4 ao 7. Aqui nós vemos a questão do amor. E outra vez Paulo aqui, ele parece personificar o amor. Amor não é um sentimento. Amor, irmãos, é atitude. Amor é ação. Deus é amor. E o fato dele dar por nós o seu único filho, essa foi uma sua atitude. Dar o seu filho para nós que éramos inimigos de Deus. Isso realmente é amor. Tá certo? Então, de 4 a 7 diz, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes. Aqui nós temos nessa porção de 4 a 7, nós temos o que o amor é, o que o amor não é e o que o amor faz. O que o amor é? Está aqui, ó. É benigno. O que o amor é? É paciente. Quem daqui é paciente? Mais uma vez eu quero que vocês ergam suas mãos, se for o caso. E você de casa, você pode erguer, a gente não está vendo você, mas depois eu quero ver na transmissão. Quem é benigno? Ninguém. Quem é paciente? Ninguém, exceto Deus. Então, o amor não arde ciúmes. Então, o amor não arde ciúmes. Que mais? Não se ufana. E esse ufanar-se aqui é um pouco diferente de soberbo. Aquele se ufana, ele se mostra alguma coisa em detrimento do seu vizinho. Tá? E o que mais? Não se ensoberbece. No capítulo 8, voltando aí capítulo 8, versículo 1, diz assim, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então, irmãos, esse amor aqui, podemos dizer, é o nosso Deus. Deus, amor, é paciente. Deus, que é amor, é benigno. Deus, que é amor, não arde em ciúmes. Quem daqui, mais uma vez, me perdoem essa repetição, nunca teve ciúmes de ninguém, mas de ninguém mesmo. Não é fácil, né, irmãos? Deus, ele não arde em ciúmes, aqui é arder em ciúmes. Que mais? Não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Paulo vai falar isso também em Filipenses capítulo 2. Não procura, eu repeti aqui, né? Os seus interesses, não se exaspera. Oh, Jesus. Às vezes, né, Eliane? A gente não aguenta, não. Fala uma vez, fala duas, mais uma, e o sangue vai subindo. Chega! Não é assim? Não sei se na vida conjugal, acho que não tem isso, né, irmão? Não tem nada, não tem de jeito, não tem mesmo. Eu conheci um irmão na cidade onde eu morei uma época, ele tinha já, mas na época, acho que quase 80 anos. Ele foi dar uma palestra sobre casamento. Ele falou assim, Celso, olha, eu com a minha esposa, nós nunca tivemos um tiquinho de contra o outro. Jesus amado. A gente não viu esses dias? Se há muito tempo a gente não se arrepende, não pede perdão, tem problema. Porque, irmãos, nós somos o que nós somos. Complexos e complicados.
Ah, mas aquele irmão não aguento, e fica exasperado, e fica bravo, e ressente do mal. Irmãos, o que é ressentir do mal? É guardar uma coisa que a gente não consegue perdoar. Eu estou ressentido com aquele irmão, com aquela pessoa, e tem alguns que eu conheci, e disse assim, se ele não vier pedir perdão para mim, se possível até ajoelhar, eu não perdoo ele. Falou, então ele é juiz. Ele é 100% correto, completo, perfeito. Irmãos, não tem homem perfeito. Tem sim Jesus que é homem perfeito, isso tem. Tem sim Deus que é completo, isso tem. Mas o homem aqui, o único homem nascido de mulher que não teve problema foi o Senhor Jesus. Mas nós, depois dele, Romanos 5,12, o que diz? Por um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens, porque, sem exceção, todos pecaram. Quem pode dizer, eu sou justo? Não justo. Não há um sequer, não há ninguém que busca Deus. Paulo, nós vemos no livro de Salmos, essa palavra. Isso mostra o que, irmãos? Que somente Deus, que é amor, tem essa capacidade. Não se alegra com a injustiça. Às vezes nós... Meu irmão faz alguma coisa, aí o Senhor pega ele e fala, Deus dá o troco. Eu já ouvi alguém dizer, o mundo é pequeno, o mundo dá voltas. Chegou ali, vai chegar aqui, eu pego você aqui. Está aí, ó. Deus vingou. O que fala em Romanos 12? De Deus vingança, não minha. Nós devemos pagar o mal com o bem. Certo? Que mais? O que é justiça? Satanás é a totalidade de toda a injustiça. E se nós nos alegramos com a injustiça dos outros, João 8,44 diz que tem um personagem que é chamado Diabo e é o pai da mentira. E pai dos mentirosos. Portanto, cuidado em ficar mentindo. É um perigo isso. Mas regozije-se com a verdade. Irmãos, Deus é a totalidade de toda a verdade. Ele disse em João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 8,32. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E quem é essa verdade? O que fala o versículo 36 desse mesmo capítulo? Vamos lá. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu pergunto, estamos livres ou não? Ontem nós vimos a questão de estarmos livres, certo? Estamos livres ou não estamos livres? Está muito fraco, irmãos. Estamos livres ou não? Estou com medo de falar. A gente sabe, né, que nós temos, né, aquelas coisinhas que nos impedem. Mas, irmãos, nós já estamos em Cristo. Já fomos mudados de esfera, de atmosfera. Nós saímos, irmãos, do inferno para o céu. O nosso destino era o lago que era com fogo e enxofre. Mas agora nós estamos com o Senhor. Aleluia, irmãos. Tudo sofre. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quem é esse? Só Deus, irmãos. Tudo sofre. Essa palavra sofre aqui também tem o sentido de cobrir ou conter como um vaso. Cobrir. Quando, irmãos, nós vemos alguma coisa de alguém, lá em Marcos, tinha lá um paralítico, e aí ele não tinha nem como andar, claro. E aí teve lá 4 amigos, 4 maqueiros, 4 companheiros que fizeram o quê? Jesus estava dentro da casa, não podia entrar na casa. O que eles fizeram? Quem se lembra? Eu acho que mediu bem onde ia descer ali aquela maca, fizeram um buraco no teto. E aí desceu ali. Irmãos, nós não podemos ser esses que fazem buraco no teto dos outros.
descobrindo os irmãos para mostrar as coisas que ele tem de ruim. Toda casa tem uma lata de lixo. Tem ou não tem? Tem. E tem casa que o lixo enche muito rápido. Isso é certo? Mas, irmãos, nós não vamos na casa dos outros para ver lata de lixo. Nós vamos lá para ter comunhão, para conversar, para almoçar, para jantar, tomar um lanche, tomar um café da tarde, assim por diante. Não é isso? Você não quer saber se tem lixo? Oi, onde fica o lixo aqui? Não sou vira-lata? A gente ri, mas às vezes a gente faz isso, irmãos. Vai na casa dos outros para falar fofoca. Senhor Jesus, nos livre disso, Senhor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quem daqui suporta os irmãos? Em Efésios 4:2 fala que devemos ali ter toda a humildade e mansidão, certo? E também nós devemos suportar os irmãos. Esse suporte aqui não é de suportar, de aguentar. Eu tenho que aguentar. Ivari Rualdes, Francisco Siqueira. Fazer o quê, né? Deus falou, tem que aguentar. Fazer o quê? Aguentar minha esposa, meu marido e meu filho. Ai, não aguento. Tá bom, falou? Vou suportar então. É assim, Astrid? É assim, Amires? Mas aqui, o suportar aqui é de amparar, de segurar, não deixar que o irmão caia. Nós não podemos apagar a torcida que fumega. Mateus 12 fala isso. E nem fazer o quê? Esmagar a cana quebrada. O irmão já está ruim. Antigamente tinha a flauta, né, que é feita de bambu. E quando não emitia mais som, jogava fora. Esse não presta mais. E ainda por cima vinha alguém, ó. Às vezes nós fazemos assim com os irmãos. Se a cana não está dando som, temos que restaurá-la, para que volte a cantar. Não é isso? Se um irmão está apagando com, sabe aquela torcida que fumega? Quem daqui, os antigos, talvez passou por essa experiência, eu passei por isso, não tinha energia elétrica. Então usava-se lamparina com querosene. E quando ia acabando o querosene, que fumaceira! Olhava o teto assim que não tinha laje nada, era viga, aquelas ripas, tudo preto, aquela folia, passava a mão assim, tudo preto. Porque acabou o querosene, então tinha que cortar aquela parte lá para que a lamparina voltasse a brilhar. E às vezes nós estamos assim, irmãos, fumaceando, com uma fumaça tóxica. E quando o irmão chega perto da gente... Eu estou com uma rinite alérgica. O Adilson também estava assim sexta-feira, coitado do Adilson. E aí? E quando pega um clima diferente, pega uma fumaça, por exemplo, já começa, a rinite ataca, irmãos. É crônica. Irmãos, nós não podemos ser essas torcidas fumegando. E se estivermos assim, nós devemos ser os primeiros a cuidar do irmão e da irmã. Cortar, mas não é cortar passando a foice. Irmão, onde você viu, rapaz? Irmão, onde você viu cometendo um negócio desse? Você já é cristão há tanto tempo. Você não se toca, não, é? Estava fumegando, acabou de matar. Não estava cantando, rachou de uma vez. O amor não faz isso. Deus não faz isso, irmãos. Deus vem nos restaurar. Nessa manhã, que nós possamos estar sendo restaurados. Que essa palavra possa ajudar cada um de vocês aqui, cada um de nós aqui, e também você que está em casa, onde estiver chegando essa transmissão. Nós todos precisamos do amor de Deus. Então nós vemos nesse trecho o que o amor é, o que o amor não é, e o que ele faz. E aí, dos versos 8, certo? Até o final, nós vemos que o amor triunfa sobre todas as coisas. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Mas, havendo profecias, o que vai acontecer? Desaparecerão. Havendo línguas,
cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Indica o quê? Que hoje tudo é em parte. Não é completo. Certo, irmãos? Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior destes é o amor. Quando nós éramos meninos, quem daqui já não é mais menino? Erga a mão. Ninguém quer erguer, né? Eu falava como menino. Pensava como menino e agia como menino. Mas quando eu vinha ser gente grande, de alguns que dizem assim, quando eu crescer, quero ser igual a você. Não é? Tem ou não tem? Mas, irmãos, hoje estamos vivendo ainda em parte. Quem daqui pode dizer, eu estou completamente transformado? Tem um irmão no passado, que se eu falar aqui, alguns vão lembrar. Já estou transformado. Oh, Jesus! Comigo não tem nenhum problema, viu, Marlene? Olha, eu já estou. Mas ele dizia assim, se alguém me convidar para tomar alguma coisa, o que diz a Bíblia? Comer de tudo que se põe na mesa. Tiver aquela coisinha lá, vai também. O mesmo que falava que era transformado, falou essa coisa aí. Quer dizer, caiu em contradição. Irmãos, somente o Senhor é perfeito. Não sejamos mais como meninos. Falando, pensando e agindo como meninos. Mas vamos deixar de ser crianças. Paulo falou isso porque a igreja em Corinto era criança. Carnais. Seguindo homens. Então Paulo traz essa palavra para mostrar que a igreja é edificada com o amor de Deus. Eles estavam brigando acerca dos dons. Eu falo mais do que você. Eu falo mais do que você. Qual o problema? Paulo disse assim, eu falo muito mais língua do que vocês. Mas eu quero falar 5 palavras que vocês entendam, do que 10.000 que vocês não vão entender nada. Paulo sabia? Paulo conhecia? Claro que conhecia. Mas Paulo vem trazer os irmãos aqui na normalidade. Vocês precisam ter em vocês o amor de Deus. Dom é uma concessão. O dom é uma concessão. O Espírito dá, como ele pode retirar. Está certo ou não? Muitos tinham dom de tal coisa, de repente não conseguem mais fazer. Por quê? Porque o Espírito tirou. Agora o amor, irmãos. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz que a esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações, pelo seu Espírito que nos foi dado ou outorgado. Então o amor foi derramado. E o amor é a expressão da vida de Deus. Quanto mais alta e elevada é a vida, maior será a sua expressão. E a expressão disso é o amor de Deus. Tem fé? Tem. Mas quando fala assim, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 9, diz que nós vamos obter o fim da nossa fé. A salvação das nossas almas. Então a fé que eu tenho, um dia vai acabar? Vai, porque de acordo com Hebreus 11, fé, eu creio naquilo que eu não estou vendo. Mas vai haver um dia, irmãos, que nós vamos vendo face a face. Aleluia! Não, isso que eu quero ler para os irmãos. Vocês querem ler comigo? Quer ou não quer? 1 João, então, vamos lá.
Isso é bom demais, irmãos. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Capítulo 3, versículos 1 e 2. De 1 João. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Deus é amor. Deus é ágape. Deus é esse amor incondicional, irmãos, que ama sem ser amado, ama o inimigo, ama o perverso como éramos. Mas Deus mostrou o seu amor para conosco, dando o seu unigênito para que você e eu fôssemos salvos, livrados da perdição eterna, irmãos. Nessa manhã aqui, não aqui apenas, também os que estão nos acompanhando, nós devemos dar muitas graças a Deus. Deve sempre externar do nosso coração essa gratidão a Deus, porque Deus, de fato, sabe de onde nós viemos e para onde Ele quer nos levar. Ele vai, irmãos, nos introduzir no seu incomensurável, infindável amor. Como nós cantamos no hino 13, não foi? Deus, irmãos, é grande demais. Que tamanho é Deus? Eu pergunto, que tamanho, irmãos, é Deus? Qual é o tamanho de Deus? Alguém pode dizer para mim aí? Wilson Valêncio, você pode me dizer qual é o tamanho de Deus? Fale, pode falar sem medo de errar. Imensurável, esperto ele, não? Mas esse Deus imensurável pode ser contido entre você e de mim. Porque Ele criou em nós um espírito humano, tamanho dele. Como diz em Zacarias 12:1, Deus estendeu os céus, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele, justamente para que esse Deus infinito e incomensurável seja fundido dentro de você e de mim. E nós somos um vaso para conter Deus. E esse é o Deus de amor. Por isso que nessa manhã, irmãos, nós queremos continuar desfrutando do amor de Deus. Então, esse amor triunfa. Esse amor, nós vemos aqui o que Ele é, o que Ele não é, o que Ele faz e a vitória que Ele tem sobre todas as coisas que são parciais. Deus é completo, Deus é perfeito. E por causa disso, irmãos e irmãs, e nós todos que estamos aqui, nós só temos que dizer, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu queria então aproveitar nesse momento para fazer uma oração para aqueles que talvez ainda não tenham tido essa experiência de ter o amor de Deus derramado no seu coração. Tá? Então, quem sentir, vamos colocar em pé todos, né? E aquele que sentir que precisa desse amor, repita comigo essa oração. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque nessa manhã eu pude ouvir a Tua palavra que nos traz a realidade sobre o amor e que ele pode ser derramado no meu coração. Nesse momento, Senhor, eu abro a Ti esse meu coração e recebo o Senhor, que é amor, para dentro de mim. Obrigado, Senhor, por esse amor que pode ser derramado no meu coração. O Senhor mostrou isso, dando o Teu unigênito Filho para morrer em meu lugar, para me resgatar. E neste momento,
Eu confesso que Tu és o meu Senhor, que Tu és a minha vida, que Tu és o meu Redentor, que Tu és o meu Salvador. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. 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 Aleluia. Amém. Bom, nós temos um tempo agora. Nós pedimos para que ninguém saia, tá? Ninguém saia, tá bom? Nós temos um tempo agora para os 4 irmãos, né? Entre irmãos e irmãs, viessem aqui para desfrutar, para falar um pouquinho da sua vida e como você foi alcançado pelo amor de Deus. Esses 4 irmãos. Depois nós temos o aviso das irmãs. Odete, é isso? Você que vai dar o recado? A Paulinha Ferraz, né? Tá, após então os irmãos compartilharem aqui, os irmãos já podiam se levantar, já vir para cá já. Sejam dinâmicos no ponto, rápidos. Quem vai ser o primeiro, a primeira? Eu não posso falar mais, já falei demais, irmão. Secou até garganta aqui. Aí, Marcílio Campassi, ótimo. Ótimo. Depois pode vir mais 3 após ele, tá? E depois temos a vida das irmãs com a Paulinha Ferraz. Ok, irmãos? E não saiam que depois desses irmãos compartilharem e a Paula dar o recado aqui, nós temos algo especial. Tá bom? Tá certo ou não? Vocês querem saber? Então não saiam. Aleluia! Jesus é o nosso Senhor. Irmãos, graças a Deus que nós temos um Deus maravilhoso. Um Deus que é amor. Quando eu olho esse versículo aí, eu lembro que existia um poeta, um autor, que ele fez uma música, né, com esses versículos aqui. Mas, irmãos, pelo restante da música dele, a gente percebe que ele não tinha nenhuma realidade do que isso representa. Somente Deus é amor. Amém. Irmãos, porque eu não tenho paciência, mas Deus tem paciência em mim. E ontem nós estamos vendo, irmãos, que existem 3 pontos dentro de nós, 3 lugares dentro de nós. Um lugar, existe a lei do pecado e da morte, que está na nossa carne. Existe a lei que está na minha alma também, que é a lei boa. Mas existe um lugar, que é o nosso espírito, que existe a lei do espírito da vida. E essa lei do espírito da vida habita em nós. Essa lei, irmãos, é o próprio Senhor. Deus, Ele arrumou um meio, Ele deu um jeito de se tornar algo que cabe dentro de nós. Ele se tornou o Espírito, e tudo está nesse Espírito, toda a paciência, toda a tranquilidade. Eu quero até compartilhar lendo aqui, né? Toda a benignidade, né? O Senhor, Ele não tem ciúmes, Ele não se ensoberbece. Ó Senhor Jesus, o amor de Deus jamais acaba. Irmãos, nós precisamos desse amor. E eu só vou vencer a lei do pecado, da morte, se eu viver nesse amor. Se eu viver por esse amor. Irmãos, nós precisamos desse amor. Quer continuar sendo paciente, não pecando, seguindo os caminhos que o Senhor quer nos orientar? Viva esse amor. Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor por esse caminho sobremodo excelente. Senhor, me ajuda a compartilhar, Senhor, porque o Senhor sabe das minhas debilidades. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o Senhor quer algo mais do que aquilo que a gente faz. Ele não está se importando somente com aquilo que a gente faz, mas Ele também se importa de qual é a nossa motivação interior. Deus tem um caminho sobremodo excelente, porque Ele é assim. E Ele quer que nós sejamos assim como Ele é. Não só naquilo que nós fazemos, mas naquilo que nos motiva interiormente. Naquilo que nós somos interiormente.
Assim seja, Senhor. Louvado seja o Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Em Corinto, a gente vê que tinha muita coisa lá que estava impura, estava muita coisa errada. Tinha muita motivação errada. Eles tinham dons, mas eles usavam dons para se ensoberbecer. Tinham inveja um do outro, se ensoberbecia a favor de um pregador, em detrimento do outro. Eu sou desse, eu sou daquele. Se eu não sou de tal jeito, então eu não quero fazer nada. Ou outro, eu sou olho, eu sou superior aos outros, tal, né? Então o Senhor mostrou, através de Paulo, para curar toda aquela debilidade, que nós somos um Cristo coletivo. Nós somos irmãos, nós somos um corpo, nós somos nós. Não somos eu, ego. Nós somos um só. Um com o Senhor e um com os irmãos. E tem uma coisa essencial dentro desse corpo de Cristo, que é o próprio Cristo, que é o próprio Espírito de Cristo, que é o próprio Deus, que é amor. Então, irmãos, todas as impurezas, como fala também em 2 Coríntios, impurezas da carne, do espírito, impureza da nossa motivação, seja de orgulho, ou seja de ciúme, ou seja de inveja, vamos nos purificar dessas coisas e vamos procurar o caminho sobre modo excelente. Porque tem uma coisa que é maravilhosa e que é totalmente desfrutável quando nós temos essa plenitude. Quando nós fazemos as coisas com motivação correta. Quando nós fazemos as coisas com o coração correto. Que o Senhor trabalha em nosso interior. Louvado seja o Senhor. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ensoberbece. O amor não se conduz inconveniente. O amor é uma coisa que tem esse desejo pelo bem. Ele é benigno. Ele tem o desejo pelo bem dos irmãos. Então, como ele fala aqui, se nós vamos profetizar, nós vamos profetizar porque é bom para a edificação da igreja. Se nós temos outros motivos, vamos nos purificar de qualquer outro motivo, tudo aquilo que é contrário ao amor. E vamos fazer tudo motivado por esse Senhor em nós, que ama cada um dos nossos irmãos e que é amor. Senhor, faz isso em nossos corações. Como é excelente, Senhor, nós fazermos isso como o Senhor é. Senhor, trabalhe em nosso interior para sermos como o Senhor. Às vezes a gente pode confundir. Aqui, quando ele definiu o amor aqui, ele não falou no sentido de sentimentos, né? Sentimentos são bons. Por exemplo, em Filipenses, acho que em Colossenses também fala de ternos afetos, né? Entranháveis afetos. Isso é bom. Mas aqui, quando ele falou do amor, ele não falou de sentimento. E várias vezes também nós vemos os apóstolos falando, por exemplo, o João falando, se você tem recurso desse mundo e vê seu irmão padecendo necessidade, e fechar o seu coração, como você vai permanecer no amor de Deus assim, né? E ele falou, vamos amar, na nossa tradução é de fato e de verdade, mas a palavra no original é por obras, por ações e de verdade. Em Tessalonicenses também fala que vós mesmos estáis instruídos por Deus que deveis amar, ágape, uns aos outros. E vocês estão praticando isso. Amor é uma coisa que se pratica. Então é tanto uma realidade interior desse Deus que deseja o bem, que não se faz por qualquer outro motivo, mas faz por amor, por desejar o bem dos irmãos. Louvado seja o Senhor. Outra coisa que nós podemos confundir com alguns... Eu não preciso sentir por alguém uma coisa... como eu gosto da presença desse meu inimigo, como ele é agradável, como eu gosto. Ele é imundo tanto exteriormente como interiormente. E eu sinto tanto prazer da presença. Não é esse o amor. Nós desejamos o bem dessa pessoa. A pessoa pode ser ruim, pode ser má, mas nós temos um bom desejo. Esse desejo pelo bem dela é o amor do Senhor. O amor é benigno. Não precisamos gostar do mal. Não precisamos gostar das coisas negativas. O amor não se regozija, não tem prazer com a injustiça. Certo? Nós não precisamos gostar dessas coisas. Mas nós amamos os irmãos. Também nós temos afetos de misericórdia. E nós fazemos aquilo
por causa desse amor de Deus. Senhor, trabalhe em nós, que nós possamos ter essa pureza de coração. Louvado seja o Senhor, porque é isso que o Senhor quer de nós. Amém. Amém, irmãs? Estou aqui para lembrá-las do nosso terceiro encontro e último desse ano, com um tema maravilhoso, um coração de louvor e gratidão. Nosso evento vai ser dia 1/12, às 15 horas, no Espaço Canaã. E as inscrições vão até dia 24/11, o próximo domingo. Então, nós temos aí uma semana para estar realizando as nossas inscrições. Para as irmãs que fazem parte do grupo das entrelaçadas, vocês fazem o Pix e enviam no grupo de vocês para a monitora, que a monitora, ao final, vai passar para mim. Para quem não faz parte ainda do grupo das irmãs, podem estar fazendo as inscrições diretamente comigo, tá? Você pode estar fazendo por Pix e estar enviando o comprovante para mim, tá? Ou está fazendo por dinheiro, débito, crédito, tá? Eu estarei ali no fundo para quem desejar fazer, tá? Irmãs, esse evento é para as irmãs da igreja em Piracicaba e para algumas irmãs da microrregião que já receberam o convite, tá? Para esse último evento, não vai estar aberto para convidadas, tá? Apenas para as irmãs da igreja de Piracicaba e para algumas irmãs da microrregião. A taxa de inscrição é R$ 35, tá? Irmãs, é muito importante, vamos atentar à data, é até o próximo domingo, dia 24/11. Após essa data, irmãs, nós não vamos estar recebendo as inscrições, tá? Porque a gente precisa passar para o buffet e eles vão ter ali uma semana para se organizar, amém, irmãs? Então, até o próximo domingo as inscrições, tá? As monitoras, vamos encorajar as irmãs no grupo também. Outro aviso, irmãs, nós estamos lendo o livro Oremos e nós estamos já terminando ele, e nós vamos ler esse livro, Renovados Dia Após Dia, tá? Esse livro, no momento, nós vamos dar preferência para as irmãs da leitura, do grupo das entrelaçadas, tá? Então, no momento, não vai ser aberto para os irmãos estarem adquirindo, tá? E nem estar presenteando outras pessoas que não fazem parte do grupo da rede, pois a preferência é para as irmãs, amém? E sabe quanto, irmãs? R$10, R$10, muito barato. Então, vamos estar adquirindo o serviço de literatura, amém? Um outro aviso do serviço de literatura, irmãos, é que foram doados alguns livros em perfeito estado de conservação para serem doados para os irmãos, tá? Então, quem tiver interesse, são livros que não serão mais impressos. Então, está disponível para os irmãos, pode pegar 1, 2 ou 3, é de graça, tá bom? Foram doados para serem doados. Então, quem tiver interesse, pode se dirigir logo após o serviço, a reunião, para o serviço de literatura. Jesus é o Senhor. Amém.